versículo 1 até o versículo 8. Romanos 5, versículo 1 até o versículo 8, que diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo que é bom alguém ouse a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Só até aqui. Curva sua cabeça. Amantíssimo Deus, glorioso, eterno, bondoso Pai, te damos graça pela sua palavra, qual foi lida, Pai, aqui nessa noite, e quero assim unir a minha oração juntamente com a do teu servo, que tem já orado pela minha vida, e entregar minha vida nas tuas mãos, Espírito Santo, sabendo que de mim não sou nada, não posso nada, se não vier de ti. E eu me coloco, Espírito Santo, à tua disposição, para que o Senhor venha falar comigo através de mim neste lugar. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. O irmão possa tomar assento nessa noite. Quero aqui primeiramente agradecer a Deus, por esse privilégio de estar aqui na sua presença e oferecer esse culto ao nosso Deus em ação de graça, por mais um ano de vida que Ele tem me concedido, tem me abençoado. O pastor Rodrigo também está oferecendo, por seu aniversário, essa noite também, completou mais um ano de vida. Depois de uma certa idade a gente para de falar quantos anos, Então, só mais um aniversário. E somos gratos ao Senhor porque Ele tem nos conservado com saúde, com bênção, e estamos aqui em gratidão ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema proposto dessa noite foi sacrifício que nos trouxe a vida. E o texto base é Romanos capítulo 5, no versículo 8, que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o tema é sacrifício que nos trouxe a vida. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Romanos, ali esse livro, por cerca de alguma data próxima de 56 a 58 depois de Cristo, durante uma das suas viagens, provavelmente foi em Corinto. E esse escrito vai ser direcionado ao povo que está ali em Roma, tanto judeus como gentios, que está ali cultuando a Deus. Não foi Paulo que implantou a igreja em Roma. Alguns estudiosos vão dizer que aquela igreja foi oriunda do Pentecoste ou de alguma outra cidade a qual Paulo já havia evangelizado, mas o desejo de Paulo era ir ter com aqueles irmãos e ter com aquele povo, e dali ele ir para a Espanha, para a Europa, para que pudesse evangelizar, que pudesse estar ministrando a palavra de Deus. Então Romanos, eles vai trazer o que é justificação em Cristo. Primeiro capítulo até o capítulo 3 vai falar um pouco de justificação, aonde que ele vai falar que através de um homem entrou o pecado, e o homem também entrou a graça, a vida. Vai falar que todos pecaram, destituído foi da glória de Deus, que é Romanos capítulo 3, versículo 23. Mas quando chega nesse capítulo
5, ele vai trazer os benefícios da justificação. O benefício da justificação, e isso é interessante que nós possamos entender esse benefício da justificação e como é a justificação e quem recebe a justificação. Porque muitos não compreendem o que é justificação. Muitos não compreendem como eu vou adquirir essa justificação e o que é justificação, quais os benefícios da justificação. E o culto hoje ele foi direcionado para o tema, sacrifício que nos trouxe a vida. E o sacrifício que nos trouxe a vida é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a qual ele morreu para que ele pudesse dar sua vida, para que hoje nós possamos estar aqui adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E eu queria pedir para colocar o primeiro versículo ali, para a gente tentar entender um pouco sobre essa justificação em Cristo. Versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Justificação não é algo que você vai receber depois. Justificação não é algo que é para o futuro, mas é algo imediato. Quando você aceita Jesus, você é justificado por Jesus, mediante a fé em Cristo Jesus. E por que Paulo ele traz esse assunto, principalmente no seu escrito ou na sua carta, direcionado ao povo que está em Roma? Porque, como eu falei, ali havia judeus, havia gentios, e eles achavam que a justificação seria para o futuro, quando Jesus Cristo voltasse, eles seriam justificados ali mediante a volta, ou o retorno, ou a vinda de Cristo. Mas Paulo ele vai trazer esse assunto e vai falar dos benefícios da justificação. Então, qual é o benefício da justificação? Como eu sou justificado? E o primeiro tópico que nós vamos estar falando, estar tratando é o sacrifício que nos justificou, que está ali em Romanos capítulo 1. O sacrifício que nos justificou. Por que esse tópico? Por que essa justificação? Conforme eu falei aqui, todos pecaram e destituídos foram da glória. Então todos nós já nascemos o que? Em pecado. Davi vai relatar isso: desde o ventre da minha mãe eu já era o que? Considerado pecador, fui criado, fui gerado em pecado. Por quê? Porque lá em Adão, quando Adão ele peca, então todos através de um homem vai entrar o pecado. Então a justificação dessa vida pecaminosa, ela é dada mediante a aceitação a Jesus, porque assim como o pecado entrou pelo homem, a graça também, ela entrou através de um homem, Cristo Jesus. Então quando nós aceitamos a Cristo, nós ali entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos justificados perante Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. É como se Jesus estivesse assim, esse aí, através da aceitação, da fé que ele tem em mim, do sangue derramado na cruz, ele é justo diante de Deus. Então ele está sendo justificado. E essa justificação que ele está sendo, ele está falando: olha, os seus pecados eu não lembro mais. A partir de agora, ele está sendo justificado. Ele é um novo homem, é uma nova criatura, porque mediante a justificação a qual Jesus Cristo ele tem para as nossas vidas, nós estamos o quê? Livre, liberto do pecado. Estamos livres. Então estamos sendo o quê? Justificados mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus. E o primeiro versículo vai falar ali: e perante isso nós temos paz com Deus. Mas como entender essa paz com Deus? Porque nós, antes da aceitação a Cristo, nós vivemos em guerra com Deus. Nós vivemos em guerra com Deus. Como assim? Toda vez que nós estamos pecando, praticando o pecado, nós estamos falando assim: Deus, você não é nada para mim.
Eu posso viver nessa vida de prostituição, de adultério. Eu posso viver nessa vida de vício. Nós estamos guerreando contra o nosso Criador. Nós estamos entrando em guerra com Cristo. E Cristo, Ele vai olhar para você e vai falar que você está sendo condenado mediante as ações dos seus pecados, mediante a ação daquilo que você está praticando. Você vai chegar ao juízo final e vai receber uma sentença. Uma sentença de quê? De condenação eterna. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós somos o quê? Regenerado, justificado. É como ele estivesse falando assim: olha, a sentença que cairia sobre você caiu sobre Jesus. Por isso que Isaías vai falar que o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre Cristo Jesus. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. É como ele estivesse falando assim: ó filho, você estava errando, você estava guerreando contra Deus, mas através da aceitação em Cristo Jesus, o castigo que traria sobre a sua vida, o castigo que estava sobre você, Jesus Cristo na cruz do Calvário, sobre a redenção dos seus pecados, Ele levou sobre si todas as suas dores, todas as suas enfermidades, e o castigo que Ele levou sobre Ele era para você. Mas agora você está sendo justificado em Cristo Jesus. Você está sendo justificado, mas só existe justificação em Cristo. Só existe justificação em Deus, em Cristo Jesus. Por isso que na outra pregação, quando eu falei aqui, Jesus ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não vai falar: eu sou mais um caminho, não. Ou sou uma outra opção, não. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão através de Jesus Cristo. Por quê? Porque é através de Jesus Cristo que você é justificado. E tudo que você passou agora dos seus pecados, Deus não lembra mais. Por quê? Porque você é uma nova criatura perante Deus, perante ao Pai. Você é uma nova criatura. Então você foi justificado. E agora você tem paz com Deus. Você tem paz com Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2: e pela qual também entrada pela fé a esta graça. Então você foi justificado. Você agora recebeu a justificação de Cristo Jesus. Você agora está sobre a bênção de Deus sobre a sua vida. Então agora, pelo qual também temos pela fé a esta graça. E que graça é essa? A graça de você render a Jesus. Porque graça é um favor imerecido. Graça é algo que Jesus te concedeu através da sua morte na cruz. Você não era merecedor. Nós não éramos merecedor, mas através da aceitação em Jesus Cristo, pela graça nós somos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus para a sua vida. E sabe qual graça é essa? É a graça que você vai introduzir ao Rei a sua vida. É como se um rei tivesse sentado numa cadeira, no seu trono, com as portas fechadas, e os soldados ali guardando aquele rei. Você só poderia ter acesso àquele rei mediante alguém te conceder aquele acesso. E isso vai ficar bem claro no livro de Esther, no capítulo 5. Livro de Esther, capítulo 5, Esther, ela precisava falar com o rei Assuero. Mesmo ela sendo rainha, existia ali uma lei que só poderia chegar diante do rei
aqueles que eram convidados ou que achassem graça aos olhos do rei. Então a rainha, ela vai para o pátio, em frente aos aposentos do rei, aonde ficava a sua cadeira, e ele ali com suas vestes reais, estava sentado sobre o trono, com a sua guarda, e ela vai para o pátio, vai sentar, e ele vai avistar, e ele vai pegar o cetro, vai estender, e vai convidá-la a entrar na presença do rei. E ele vai falar: Esther, achei graça em você, e eu te convido, e agora eu te falo, pede até a metade do meu reino, que eu te darei. Sabe que Deus está falando para nossas vidas nessa noite? Quando você recebe a justificação, você recebe graça. E quando você recebe graça, você é colocado ao trono da graça de Deus. E sabe o que Deus está fazendo para você? Ele estendeu a sua mão e olhou para você e falou: eu vi graça sobre a sua vida, então pede o que você precisa, porque eu te darei, eu te abençoarei, eu vou te exaltar, eu vou glorificar o meu nome sobre a sua vida. Porque foi achado graça sobre a sua vida, foi achado a presença sobre a sua vida. Então a graça que nós recebemos diante da justificação não era dos merecedores, conforme eu falei, mas mediante a aceitação de Cristo Jesus, a qual Ele morreu na cruz do Calvário. Por isso que se você olhar o culto, ele está ligado, porque o Espírito Santo, ele faz o que? Ali falando desde o início do culto. A equipe de louvor falou do plano perfeito. Quem é o plano perfeito? É Jesus Cristo, a qual morreu na cruz do Calvário para que você possa estar aqui hoje. E esse plano perfeito, ele alcançou a minha vida, a sua vida, mediante a justificação e a graça de Cristo Jesus sobre a minha vida, sobre a sua vida. E Deus, ele está nessa noite, neste lugar, olhando para a sua vida, olhando para a minha vida e falando: qual é a sua necessidade, qual é a sua dor? Por quê? Porque eu estou enxergando uma presença diferente na sua vida, eu estou enxergando uma presença diferente sobre a sua casa. Então declara qual é a sua dor, qual é a sua necessidade, porque você já foi justificado perante Cristo Jesus. Então o sacrifício que nos justificou mediante a Cristo Jesus. Porque o sacrifício que nos liberta do pecado. Porque é o sacrifício de Jesus que nos libertou da escravidão do pecado. Sabendo isso, que nosso velho homem foi crucificado com ele. Na cruz, não apenas nosso pecado foram tratados, nossa velha natureza foi confrontada. Na cruz, não apenas o velho homem, o pecado foi tratado, mas a nossa natureza também foi tratada. Por isso que eu falei que todos pecaram e destituídos eles foram da glória de Deus. Mas através da aceitação, conforme eu já falei aqui, nós somos tratados em todas as áreas da nossa vida. Por isso que você vê a pessoa, quando ela entra e ela aceita Jesus, ela é justificada. A justificação é imediata, é instantânea. A justificação é no ato da aceitação, mas existe um processo, e esse processo é o processo de santificação. Esse processo de santificação é um processo gradativo, a qual nós vivenciamos ou vivemos todos os dias na nossa vida. E qual é o processo de santificação? É a mudança que nós recebemos em Cristo Jesus. A mudança, ela vai ser notória, ela vai ser real, ela vai ser vista por todas as pessoas a qual nós convivemos, nós passamos. Por quê? Porque quando você olha uma pessoa que ela vivia no pecado, ela estava vivendo de acordo com suas vontades, de acordo com aquilo que ela achava prazeroso. Quando ela aceita Jesus e ela é justificada,
ela começa o processo de santificação. Por isso que você olha uma pessoa que aceita Jesus e você fala, essa pessoa está diferente, essa pessoa tem um brilho diferente, essa pessoa ela bebia, não bebe mais, essa pessoa ela ia para lugares que não era conveniente para ela ir e não está indo mais. Essa pessoa ela está mudada, ela está ali com o aspecto mudado, ela está com o seu caráter mudado, porque é um processo de santificação. É um processo a qual você vai passando. Por isso que a morte de Cristo Jesus, ali o sacrifício, ele nos liberta do pecado. E a cruz não apenas o nosso pecado, eles vão ser tratados, mas toda a nossa natureza vai nos confrontar. Por quê? Porque aquilo que eu fazia, eu não vou fazer mais. Porque aquilo que eu achava que era normal, Deus vai olhar para mim, o Espírito Santo vai me incomodar e vai falar, olha, agora você é justificado perante a Cristo, que libertou a sua vida, então isso não te pertence mais. Por quê? Porque começa a entrar a libertação na sua vida, na sua casa. E todas as demais coisas, elas começam a acompanhar a sua vida. O velho homem, ele fica para trás. A velha natureza, ela fica para trás. E você começa a andar de acordo com a nova natureza, de acordo com aquilo a qual o Espírito Santo começa a te conduzir. E esse tratamento, ele vai atingir toda a sua vida, toda a sua casa. Por isso que o apóstolo Paulo, naquela prisão, ele olha para aquele homem, carcereiro, que queria tirar sua própria vida. Mas ele olha e ele fala, se você crê no Senhor Jesus Cristo, você vai ser justificado. Não só você, mas toda a sua casa. Não só você, mas toda a sua parentela. Por quê? Porque a graça que te alcançou vai alcançar a tua família. O pecado que tinha em você, Deus vai tirar. Por quê? Porque a graça, ela te alcançou para trazer libertação, salvação sobre a sua casa, sobre a sua vida. Então temos que entender que agora nós estamos justificados, estamos no processo de santificação, e esse processo é contínuo até aquele glorioso dia a qual o Senhor buscar a sua igreja, aonde nós vamos ter o corpo glorificado. Mas é um processo diário, pastor. É um processo diário. E por isso que o apóstolo Paulo, ele vem tratando sobre a justificação. E a justificação, ela vai trazer o quê? Esperança para nossas vidas. A justificação pela qual também temos a entrada pela fé. A esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Terceiro, e não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Por que na tribulação? Porque sabemos que a tribulação produz paciência. Parece até uma coisa, né? Nos gloriarmos na tribulação diante do problema, diante da dificuldade. Você já parou para pensar que o apóstolo Paulo, ele vem trazendo sobre a justificação do capítulo 1 até o capítulo 3? No capítulo 3 ele dá uma pausa, ele vai falar sobre Abraão. E ele vai falar, Abraão creu, mesmo diante, né, da situação a qual ele estava vivendo. Ele vai falar da fé de Abraão, porque ali, quando fala ali que produz paciência, algumas versões vai estar escrito, né, perseverança. Perseverança diante do que? Da tribulação. Então ele vai tratar a respeito ali da fé de Abraão, e ele vai falar, Abraão, mesmo sendo de idade, mesmo a sua esposa sendo estéril, mesmo a sua esposa não podendo mais ter filho, ele creu, mas não duvidou sobre aquilo que o Senhor tinha para a sua vida. Ele creu e ele não duvidou. Por quê? Porque ele perseverou na promessa a qual estava estabelecida sobre a sua vida. Então, pastor, o que você está querendo dizer?
O que Deus ele está falando nessa noite é que a justificação é imediata. E mediante a justificação existe um processo de santificação. E mediante o processo de santificação você tem acesso ao trono da graça de Deus. E quando você tem acesso ao trono da graça de Deus, você tem comunhão com Deus. Mas isso te isenta de viver na tribulação? Não. Isso te isenta de viver dias difíceis na sua vida? Não. Isso não vai te isentar de passar por um momento difícil. Isso não vai te isentar de passar por momentos de dificuldade. Mas isso vai te permanecer firme, perseverando. Por quê? Porque você está debaixo de uma promessa. Você está debaixo de uma palavra. Você está debaixo da mão santa daquele que tem te guiado, tem te protegido. E qual é a diferença agora? A diferença é que antes você estava em pecado e agora você está passando, mas está passando com Cristo Jesus segurando na sua mão. Por isso que Isaías 43, ele vai falar assim: mas agora diz o Senhor que te formou a Jacó, Ele te criou, a Israel, não tema, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome e tu és meu. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Quando passares pelas águas, elas não vão te afogar, não vai te submergir. Por quê? Porque a mão do Senhor, ela está estendida sobre a sua vida, sobre a sua casa. A mão do Senhor está sobre você. A mão de Cristo está sobre a sua vida, e por isso nós sabemos que a tribulação, ela vem sobre a nossa vida. Ela vem sobre a nossa vida. Ela vem sobre a nossa casa. Mas sabe o que ela vai produzir em você? Paciência, perseverança. E a paciência vai te trazer experiência. E a experiência, a esperança. Vai te trazer experiência. E a experiência, a esperança. Mas que esperança é essa? É a esperança daqueles que não têm certeza que vai acontecer, não. Porque a esperança que ele está falando aqui é a certeza daquilo que vai acontecer sobre a sua vida. A esperança que ele está falando aqui é a promessa que você carrega. Não é a esperança daquela pessoa que muitas vezes está noiva e fala assim: você vai casar? Eu espero, né? Meio que colocando dúvida. Não. A esperança que ele está dizendo aqui é a esperança da certeza a qual o Senhor já te prometeu, e Ele vai cumprir sobre a sua vida. Por quê? Porque a experiência, ela vai trazer a certeza da qual o Senhor, Ele tem sobre a sua vida. Vai trazer a certeza. Por quê? Porque você já gerou experiência na sua vida. E que experiência é essa? Experiência da tribulação a qual você já passou. Por isso que nós contamos o nosso testemunho aqui na frente. Porque nós temos a certeza que passamos pela tribulação, chegamos na esperança, crendo que o Senhor Ele fez, e Ele poderá fazer muito mais sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso que nós contamos testemunho. E Deus, Ele falava para os pais contar para os filhos lá em Israel: olha, conta para os seus filhos qual foi os feitos de Jesus lá quando você estava no Egito. Para quê? Para gerar esperança e experiência, para que eles acreditam que eles estão debaixo de uma promessa. E nessa noite, se nós aceitamos Jesus e somos justificados, então crê que existe uma promessa sobre a sua vida, sobre a sua casa. E não é a luta que você está passando, não é a enfermidade que você está enfrentando que define aquilo que o Senhor tem para a sua vida, tem para a sua casa. Não é aprovações, não é a luta que vai fazer você parar. Não. Não é a enfermidade que vai te parar. Não.
Nada disso pode te parar. Por que não vai te parar? Porque você já produziu experiência em Deus. E se você produziu experiência, você tem a certeza na sua vida que Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido. Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Assim como Ele cumpriu na minha vida, está cumprindo. Porque se eu estou aqui hoje, é porque Deus, Ele tem me sustentado, Ele tem me guardado, e Ele tem me colocado de pé. Porque muitas vezes, você olha para a situação e você fala: Deus, não tem jeito, não tem esperança. Por isso que esse intervalo, a qual o apóstolo Paulo ele traz sobre Abraão, falando de fé, é porque era algo impossível. Era algo impossível de acontecer aos olhos humanos. Era algo impossível de acontecer. Mas ele vai frisar bem: Abraão creu sem duvidar. Abraão ele creu mediante as situações ao contrário, mediante a tribulação. Abraão creu mesmo diante das pessoas dizendo: não vai acontecer. Abraão creu mesmo diante das pessoas falando: isso é loucura da sua mente. Mas ele não duvidou, mas ele creu, ele perseverou, e ele sabia que Deus tinha te prometido uma grande nação, Deus te tinha prometido um filho, e ele creu sem duvidar. E Deus ele fala nessa noite: se você entrou diante do trono da graça de Deus, e Deus achou graça sobre a sua vida, porque você tem colocado dúvida no seu coração sobre as promessas a qual Ele tem falado. Se você te achou graça diante de Deus, e entrou diante do santuário, diante do trono do Senhor, e Ele estendeu a sua mão, porque você tem duvidado da promessa de Deus. Porque você tem duvidado da promessa de Deus. Isaías 43:13 diz: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa impedir. Operando Deus, agindo Deus, quem impedirá? Operando Deus, agindo Deus, quem impedirá? Antes que houvesse dia, Ele era. Não há nada que ninguém possa fazer que pode impedir o agir do Senhor na sua vida. Não há palavras ao contrário. Não há apontamento sobre você. Não há olho grande, inveja, alma de macumbaria, feitiçaria. Não há nada que possa fazer, que possa impedir o agir de Deus sobre a sua vida. Não há nada que ninguém vai fazer que vai impedir. Então Deus está falando nessa noite: continua perseverando, continua crendo, porque a minha promessa está de pé sobre a sua vida, sobre a sua casa. Porque você já foi justificado perante Deus. Você já foi justificado perante Deus. E a graça te alcançou nessa noite. A graça tem te alcançado. Por que temer? Por que duvidais? Se Deus é vencedor. Por que colocar dúvida no seu coração? Sara olha e fala, ela vai rir das promessas de Deus, porque ela olhou para a sua condição física. E aquele anjo olha para ela e fala: existe alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Existe, pastor Rodrigo? Existe, pastor Guilherme? Existe, pastor Zé? Alguma coisa impossível para Deus? Não existe nada impossível para Deus. Então continua crendo nas promessas de Deus sobre a sua vida.
Continua crendo nas promessas de Deus sobre a sua casa. Por quê? Porque o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário foi por mim e por você. Conforme eu falei aqui, Isaías vai declarar: Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre ti, ou sobre Ele, os nossos pecados, as nossas transgressões. Ele levou sobre Ele, naquela cruz do Calvário, toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade. E o castigo que era para vir sobre mim, sobre você, Ele levou sobre Ele naquele dia. Ele levou sobre Ele na cruz do Calvário. E o castigo que hoje traz a paz com Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, estava sobre Ele. E cada passo que Ele dava, cada pisada que Ele dava, pastor Rodrigo, naquela cruz do Calvário, a cada momento que Ele pisava ali, Ele estava trazendo a cura. E pelas suas pisaduras, estávamos sendo curados, estávamos sendo sarados. Então por que você teme? Por que você duvida das promessas do Senhor? A presença dEle está aqui nessa noite. A presença dEle está aqui nessa noite, neste lugar. Eu não sei qual é a sua dor, qual é a sua necessidade. Eu não sei o que você tem colocado, tem duvidado diante de Deus. Mas Ele está falando: filho, eu levei sobre Ele. Ou seja, Ele levou sobre si a sua dor, a sua enfermidade. Então crê, começa a perseverar, começa a ter esperança, porque Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Não importa a dificuldade, não importa se as pessoas não acreditam, mas Ele vai cumprir a sua palavra sobre a sua vida. Gostaria de pedir a igreja se colocar de pé. Queria que a gente louvasse a Deus mais uma vez com o plano perfeito.